Boa noite, alunos de Inteligência de Negócio. Sou Otávio, estagiário de docência da disciplina, e hoje eu vou estar aqui então trazendo para vocês uma aula sobre a ferramenta do Tableau, ferramenta essa que vocês vão estar usando no primeiro trabalho da disciplina, certo? Dividi a aula em dois momentos. O primeiro deles a gente vai estar trabalhando com um banco de dados relacional, a gente vai estar conectando ele com o Tableau, e o segundo momento a gente vai estar trabalhando com os dados sendo provenientes de um arquivo estilo ali um Excel. Para a primeira parte, né, que a gente vai estar trabalhando com o MySQL, a gente deixou um tutorial no Moodle para vocês, mostrando como é que vocês fazem a instalação do MySQL, como é que vocês baixam também o Workbench, né, que é a parte visual ali que a gente vai estar utilizando, e como é que vocês fazem as configurações iniciais de usuário, mas vou estar mostrando agora. E além disso, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dificuldade com a configuração de ambiente, enfim, é só virem falar comigo ou com o professor Rodrigo, que a gente vai estar auxiliando vocês aí no que for necessário. Bom, começando aqui com a parte, então, do MySQL, no primeiro momento, eu já vim para a parte do Workbench, certo? Supondo que toda a instalação de vocês deu certo e o banco ele já está rodando na máquina também, o servidor, né? O que vocês vão fazer, então, é vir aqui nessa aba de administração e vir aqui em Users and Privileges. Aqui nessa parte, a gente vai estar criando agora um novo usuário, tá? A gente vai estar fazendo isso para não ter nenhum problema de conexão ali com o Tableau, porque quando a gente usa o usuário root, a gente pode ter algumas complicações envolvidas com permissão, enfim, e a gente vai então estar criando esse novo usuário para não ter nenhum problema. Então, o nome vocês atribuem que vocês quiserem, em tipo de autenticação é o tipo padrão, para também não ter problema de conexão na hora de autenticar ali com o Tableau. A parte de host matching, se coloquem localhost. E aqui em password seria então qualquer senha, né, de 8 caracteres ou mais, que tenha letras e números. Também a gente recomenda que vocês sigam bem esse padrão. Dá para não seguir necessariamente ele, mas seguindo a gente sabe que não vai ter nenhum erro. Dependendo, pode haver algum problema se vocês colocarem uma senha que não respeite essas diretrizes. Ok, uma vez que colocaram esses dados, a gente vai vir aqui na parte de administração, né, de Administrative Roles. E aqui a gente vai marcar o DBA. O meu já estava marcado. Marcar de novo. Aqui a gente vai dar todas as permissões para esse usuário. A gente vai clicar aqui então em Apply, que é para a gente estar criando ele. Como vocês podem ver, está criado esse usuário. O passo seguinte, qual vai ser? A gente vai vir aqui em esquemas e vocês vão ver também que a gente deixou um script para criar tabelas e popular elas, né, lá no Moodle, certo? Aqui então a gente tem o script, que está lá certinho no Moodle. O que a gente vai fazer é rodar só essa primeira linha, para a gente estar criando o esquema. Então aqui, esquema foi criado. Se a gente vier e colocar aqui, né, para dar refresh, apareceu ali esse esquema. A gente vai dar um double click nele, que é para a gente estar marcando ele como sendo o nosso esquema padrão, para a gente estar então selecionando o restante, aqui da linha 10 até a 115, e está rodando então esses trechos. Isso vai estar populando, isso vai estar criando, né, as dimensões, e depois vai estar populando essas mesmas dimensões, tá? Para a gente estar podendo trabalhar ali em seguida. Vocês veem que aqui já tem o output tudo certinho, não tivemos problema. E então a gente vai estar pronto para ir para a parte do Tableau. Vindo aqui na parte do Tableau, o que é importante perceber é que ele tem bastante opção para a gente estar conectando, né, com diferentes fontes de dados. Então, tem tanto a gente poder trabalhar com os arquivos, que é o que a gente vai ver na próxima parte, quanto também conectar servidor. E aqui a gente vai ter várias opções. Então, tem ali até Google Drive, tem a da Amazon, tem também da SAP, enfim, diversas para a gente estar conectando e ele consegue, né, realizar isso para a gente. No nosso caso, vamos estar trabalhando com MySQL. Então, a gente vai clicar ali em MySQL. E aqui a gente vai colocar a configuração também, localhost, que a gente tinha colocado antes. Importa. Aqui essa é a porta padrão que o MySQL configura na máquina. Se vocês tiverem mudado ela durante a instalação, é só mudar aqui e, em teoria, não teremos problema nenhum. Aqui em senha vocês vão colocar a senha que vocês definiram para esse novo usuário e vão fazer o login aqui. Feito o login, a gente vai vir para essa tela. E aqui vocês vão poder selecionar qual esquema vocês criaram, né? Ou vocês querem puxar as tabelas. Nesse caso, vai vir ele no Tableau, ele faz a consultinha e nos carrega as tabelas que tem no banco. O que a gente vai fazer em seguida é pegar as tabelas daqui e arrastar ela para cá, como estava escrito ali, né?
Uma vez que a gente arrastou, a gente depois, nessa minha versão do Tableau, a gente precisa dar um double click ainda aqui na tabela fato para a gente poder acessar essa parte onde a gente tem esse tracinho azul aqui do lado, tá? Talvez um de vocês já apareça direto, então não tem essa necessidade. E tendo essa telinha, o que a gente vai fazer é arrastar as outras tabelas em junto, e vocês vão ver que o Tableau ele já vai criando união entre a tabela fato e as outras dimensões que a gente tem. E ele faz isso já de uma forma bem inteligente, conseguindo saber qual que é a chave, né, que liga as dimensões com a tabela fato. Daria para vocês estarem ligando, né, primeiro as dimensões na tabela fato, então primeiro arrastava as dimensões, mas como é a fato que contém todos os IDs para as outras dimensões, fica bem mais fácil só ir com a fato, então coloquem ela primeiro. Se vocês atualizarem, vocês vão ver que temos aqui todos os dados que a gente tinha no banco, todos os dados que a gente populou ali, e vocês podem ver já algumas coisas interessantes que o Tableau tenta fazer. O Tableau ele tenta descobrir qual que é o tipo do dado. Então aqui a gente tem ABC para dizer que é um conjunto de caracteres, né? É uma string, popularmente. Aqui, quando ele tem o hashtag, significa que é um número que ele tá atribuindo. E além de colocar o tipo dessa variável, ele também está colocando a cor diferente. Se forem perceber aqui, a gente tem azul, e a gente, quando vem aqui para nível, tem verdezinho. Isso indica que o que está em verde é uma medida, né? O Tableau identificou como sendo uma medida, e o que está em azul é porque não é uma medida, é uma dimensão. Isso vai ser útil, mas também vai dar algumas complicaçõezinhas. A gente vai ver agora, quando a gente vier aqui para a parte da planilha. Bom, estando aqui na planilha, então do Tableau, o que a gente vai ver aqui são todas as nossas dimensões ali das tabelas já colocadas aqui do lado, que a gente tinha comentado algumas das identificações que o Tableau faz do que é medida e do que é dimensão não saem então apropriadas. Exemplo aqui, nível. Mas a gente pode corrigir isso bem tranquilamente. É só arrastar nível para disciplinas, ou a gente clica aqui e a gente coloca para converter em dimensão. E tá feito. Virou uma dimensão ali. O próximo passo, né, para a gente estar corrigindo, depois a gente olhar o que é medida e o que está como dimensão ali em cima, é a gente estar fazendo alguns campos, né, combinados. Porque, vamos dar uma olhada, matrícula e nome são dois dados diferentes, mas que dizem respeito a um mesmo aluno, certo? Um aluno vai ter só um nome e uma matrícula. Então, não faz sentido a gente hierarquizar isso aqui de formas diferentes se a informação é a mesma. Se quando a gente precisa fazer uma hierarquia, a gente tem que ter esses graus diferentes e a gente observar a informação que a gente tem, né? Essas duas são, em suma, a mesma coisa, mas de formas diferentes. O que a gente vai fazer é apertar, então, Ctrl, selecionar essas duas, e a gente vai clicar aqui, então, em criar campo combinado, tá? Uma vez que a gente cria campo combinado, ele vai aparecer aqui embaixo pra gente. Um ponto importante para dizer é que o Tableau ele não faz nenhuma alteração na estrutura que a gente tem dos dados ali originais, então vocês não precisam se preocupar em corromper algo e nunca mais conseguir encontrar de volta, tá? A gente vai fazer esse mesmo passo aqui para denominação e disciplina, que também, no caso, seria o codecred e o nome, né, da disciplina. A gente cria aqui em criar campo combinado. A gente vê que ele aparece ali embaixo certinho. O passo seguinte, então, é a gente estar criando as hierarquias que a gente tem. Que nem a gente viu em aula, elas são necessárias para a gente estar podendo ter as diferentes visões analíticas, né, do nosso banco de dados, né, quer dizer, nosso Data Warehouse, né? E o que a gente vai então fazer é exatamente aplicar essa hierarquia, porque nenhum dessas ferramentas de BI necessariamente faz a implicação dessas hierarquias, é geralmente o usuário que tem que estar apontando como é que elas estão estruturadas. O que a gente vai fazer aqui então é pegar a matrícula, né, e a gente vai arrastar para curso. Ele já bota em criar hierarquia. Aí, nesse caso, a gente bota aqui, então, hierarquia alunos. Uma vez que a gente aperta Enter, ele já mostra ali embaixo a hierarquia de alunos, tá? É importante vocês verem que a ordem aqui, ela importa, tá? A ordem é seguindo o que está no desenho aqui. O que for pai tem que ficar em cima e o que for filho a gente coloca embaixo. Então, como curso é uma informação
um grau, né, maior da informação, a gente tem uma granularidade menor aqui em curso, a gente coloca ele em cima, matrícula ficaria embaixo. O mesmo a gente vai fazer para parte de disciplinas. A gente pega a denominação e a gente vai arrastar para nível. Aqui de novo a gente vai botar hierarquia em disciplinas. Ok, então criamos ali a hierarquia de disciplinas, de novo com um nível, denominação ali embaixo. Eu sempre tenho o costume de arrastar a informação, né, digamos que está no nível abaixo da hierarquia, para que está no nível maior. Então, passando ali o semestre para ano, colocando aqui, então, a hierarquia tempo, certo? Feito isso, a gente tem nossas hierarquias aqui embaixo, a gente pode já começar a trabalhar. A gente pode pegar a hierarquia de tempo, arrastar aqui para colunas. A gente pode ver que ele já colocou quais que são os anos que a gente tem as informações, mas a gente não está olhando nada além do ano, certo? O que a gente pode fazer então é vir aqui e arrastar a nota para a parte de linhas. A gente vê que ali ele colocou a medida como sendo a soma das notas, né? É a medida padrão, geralmente, o Tableau coloca a soma como a padrão. A gente pode ver que a gente vai ter aqui, então, a soma que a gente tem das notas em cada ano, tá? O ponto seguinte que a gente pode fazer é alterar. Ao invés de a gente ver a soma, a gente pode ver a média. Então, a gente coloca em média e a gente pode estar analisando a média das notas ao longo dos anos que a gente tem. Ok, e agora se a gente quiser fazer uma operação de drill down, né? A gente quiser olhar uma granularidade um pouco maior, não só os anos, mas também ver o semestre. A gente clica aqui nesse maisinho e vocês podem ver que ele já faz para a gente automaticamente essa parte de separar por semestres, tá? E a gente pode ver, a gente tem ali então a média das notas, né, aumentando conforme o ano vai passando. Bom, isso a gente fez a operação de drill down, a gente pode também fazer roll up e voltar para a vista que a gente tinha anteriormente. Mas o que a gente pode fazer agora é aplicar então um slice, né? A gente pode filtrar esses dados que a gente tem. A gente pode então vir aqui na parte, né, da hierarquia de disciplinas e pegar o nome e a denominação. E a gente pode selecionar apenas sistemas de informação. Quando a gente aplica, a gente vai estar olhando aqui que os dados mudaram, né? Então a gente está vendo somente as médias ao longo dos anos para o curso de sistemas de informação. É importante vocês perceberem que aqui no gráfico não mostra essa divisão, né? Não mostra esse slice que a gente está fazendo. Vocês têm então que ter cuidado para apontar ele no trabalho que vocês estão fazendo ele, tá? Agora a gente pode também querer aplicar um filtro que seja numérico, né? Não um filtro categórico. Então a gente pode arrastar a nota para cá. É importante vocês tomarem cuidado para não pegar essa nota daqui e arrastarem ela para a parte de filtros. Se a gente botar aqui, colocar, por exemplo, a média, seja qual for, desapareceu. Porque o Tableau ele faz, no caso, ele retira desse campo e bota para cá. Então, é bom que vocês tomem bastante cuidado e acho que criem o costume também, né? De sempre pegar aqui da esquerda e arrastar para os campos que a gente tem aqui na direita. De novo, então, a gente vai botar aqui média, para a gente colocar, no mínimo, somente, né, as médias, os anos em que a média foi maior, quer dizer, né, maior ou igual a 7. A gente vai ver que somente mostra 98 e 99, os anos que a gente teve uma média maior. Para a gente ver que a gente pode mudar isso, podemos colocar aqui então no máximo. Se a gente quiser, no máximo, a nota como sendo 8. Quando a gente bota para aplicar, somente 97 e 99, e a gente cancelou o ano de 98, porque a média dele era maior do que 8. Tá? Além dessas operações, que a gente pode fazer, então, que nem a gente viu em aula, roll up, drill down, o Tableau permite que a gente mude o gráfico que a gente está utilizando, né? A forma visual de estar mostrando esse dado. Isso é bem interessante. A gente pode, então, vir aqui do lado, ó, e selecionar outras formas dele fazer isso. Então, se eu quiser ver, eu posso colocar no campo aqui, pelas bolinhas, né? O estilo de gráfico que ele me coloca, essas bolhas aqui. Vocês têm que perceber que os dados eles mudam, né? Daqui de onde é que eles estão e eles vêm direto para a parte de marcas. Então, olhem bem onde é que os dados vão quando vocês selecionam algum formato diferente. Aqui, para ficar mais visível a diferença das bolinhas, vamos botar para soma. Vocês vão ver que ele faz
direitinho essa mudança para a gente, tá? Aqui então a gente pode também colocar o rótulo nas informações, né? Ele colocou o ano, a gente pode também de novo vir e diminuir o grau que a gente está colocando a informação, a gente pode diminuir a granularidade, fazer um roll up, mesmo estando aqui nesse lugar. E a cor que ele aplica é no ano. A gente pode de novo colocar então um gráfico de barra, vocês veem que ele faz uma mudança aqui, tá? Alguns gráficos ficam legais. E bom lembrar que qualquer coisa é só vocês, de novo, arrastarem de um lado para o outro e não tem mais problema, tá? Alguns gráficos vão ficar legais da gente estar vendo, alguns talvez não tragam tanta informação, mas é importante vocês perceberem que alguns, para algum tipo de dado, não fique legal. Que nem nessa situação, o gráfico de pizza fica bem estranho. Então, claro, fique testando e brincando para vocês verem o que funciona melhor para a situação de vocês, qual que é a melhor representação que vocês vão estar tendo, porque isso aqui traz mais conteúdo para o trabalho, né? Fica mais interessante da gente estar vendo. Vamos agora, então, partir para a parte que a gente tem trabalhando com os dados, então, vindos de um arquivo, né? Estilo do Excel ali. Ok, vindo aqui, então, para a gente trabalhar com um arquivo do Excel, nós já disponibilizamos no Moodle um arquivo para vocês estarem baixando do Crunchbase, que é um site que coleta vários dados sobre startups, principalmente nos Estados Unidos, mas eles também têm no mundo, né? A gente vai vir aqui, então, Microsoft Excel, a gente vai pegar a base que está disponível no Moodle e a gente vai colocar em abrir. O que dá para se perceber é que o Tableau ele abre exatamente a mesma página que a gente teve anteriormente, trabalhando com o banco de dados, mas aqui, é claro, só com a única tabela que a gente carregou. Além disso, ele faz aquela categorização das informações, e aqui, além das normais que a gente tinha colocado, então, quando ele analisa que é um campo textual, um campo numérico, aqui nesse caso, uma medida, inclusive, ele também percebe que a gente tem dados de países, né, de regiões do globo. Então, o que ele faz é, ele já identifica essas regiões, porque uma vez que a gente abre aqui a planilha e a gente vê as dimensões que a gente tem e as medidas que a gente tem, a gente olha as medidas geradas pelo Tableau, que são essas que estão em itálico, e ele tem ali já longitude e latitude. Né? Então ele já compreendeu a nossa base, ele inclusive já montou aqui uma hierarquia para nós de forma automática, e sabendo que tem essas informações, cria também essas medidas para a gente estar podendo depois criar aqui, né, um mapa. A única correção que a gente vai precisar fazer com essa base é pegar a região e colocar ela entre o State Code e City, porque ela é como se fosse um grau a mais de granularidade que a gente vai estar tendo, né? Os Estados Unidos eles têm a formação de condados, a gente pode dizer assim, então o que a gente precisa é colocar aqui entre o estado, porque um estado vai conter condados e os condados vão conter as cidades. Então, como a base é principalmente voltada, né, para os Estados Unidos, a gente coloca essa informação aqui para a gente ter, então, nossa hierarquia completa. Vamos aqui mudar o nome também, colocar hierarquia local. E tendo isso feito, nós estamos prontos para começar a trabalhar um pouco com a parte gráfica, né? Então podemos vir aqui pegar a longitude, colocar ela em colunas, pegar a latitude, colocar aqui em linhas. E o que dá para a gente perceber é que o Tableau ele já automaticamente coloca aqui para nós um mapa. O mapa não tem nenhuma informação além das localizações, né? Mas isso é o que a gente vai agora estar inserindo então de marcação. Pontos importantes aqui é a gente pegar então o total de funding e colocar aqui em marcas. Mas o que é interessante da gente perceber é que, mesmo a gente mudando para identificar uma cor em funding, ele não sabe como distribuir isso no mapa. Então aqui a gente criou um modelo de gráfico, criamos um modelo de mapa, mas a informação, a marcação da informação, o Tableau não consegue inferir tão facilmente. Para isso a gente vai pegar a nossa hierarquia local e a gente vai adicionar ela aqui. Bom, o que a gente pode ver é que ele já marca, então, já atribui cor a soma do funding em cada um dos países que ele tem dado. Os Estados Unidos, infelizmente, para a gente visualizar, eles acabam sendo bem discrepantes, né, em questão ao redor do mundo.
E até por isso, então, vamos restringir a nossa busca nos Estados Unidos. Vamos ver aqui onde a gente tem os países, vamos procurar USA. Aqui, então, descendo um pouquinho, a gente vai ter ali USA. Vamos tirar todos e marcar somente os Estados Unidos. Quando a gente aplica, já muda ali atrás o gráfico e a gente pode ver que a gente fica precisamente com os Estados Unidos. A gente então faz aqui um drill down, certo? A gente desce um pouco o nível, a gente aumenta a granularidade da informação e aqui a gente consegue ver pelos estados dos Estados Unidos qual que foi a soma do funding. A gente pode também mudar a nossa medida, a gente pode colocar a média para a gente estar olhando e a gente vê que, bom, agora sim a gente tem uma distribuição aqui, agora a gente tem as informações distribuídas de uma forma bem interessante da gente estar vendo. Né? Dá para a gente descer um pouco mais ainda, então a gente pode colocar aqui por região, né, que seria então a parte dos condados ali. A gente também pode descer mais ainda e a gente pode ir para a parte das cidades para ver que quanto mais informação a gente for tendo, mais a gente consegue ir tornando específica, né, a nossa análise. Voltando aqui então para o nível de estado, é bem interessante a gente estar podendo ver. Aqui em cor vocês podem também vir, se não me engano, e alterar a própria cor, né? Então aqui editar cores, para quem quiser pode colocar uma outra forma de coloração do mapa. Vocês vão ter bastante liberdade para estar fazendo isso. E uma vez que, por exemplo, analisaram e querem voltar ao normal, vocês podem ou abrir, né, um outro modelo de gráfico. É só vocês irem aqui então arrastando para fora as informações, certo? E aqui até mesmo tirando latitude, tirando longitude. Pá. E bom, agora a gente pode partir então, acho que para a última parte que é necessária da gente conseguir fazer, que é a gente criar uma medida que seja um campo calculado, né? Ou seja, vocês têm que no trabalho final, no primeiro trabalho, quer dizer, na disciplina, vocês vão ter que estar criando um campo que seja derivado de outras medidas que vocês tenham, certo? Então vocês podem vir aqui, colocar em criar campo calculado. Para quem já trabalhou com o Excel, é bem parecido, né? Com o Excel, como a gente vai fazer. Vamos só colocar aqui então funding per round, que a gente pode pegar as informações que a gente tem ali então de soma do nosso funding total e a gente pode então dividir isso pela soma que a gente tem do funding rounds, para a gente ver qual que foi, né, essa parte de funding por cada round. Fazendo isso então, colocamos aqui em aplicar, ok, e temos a nossa medida que é calculada, né? Aqui, inclusive, aparece ali campo calculado. A gente pode, de novo, voltar aqui e pegar para dar uma olhada na realidade a hierarquia de local também. Colocando aqui, a gente vai estar vendo as informações dos locais que a gente tem, por country code, no caso. Podemos restringir de novo, a gente pode voltar para trabalhar com os Estados Unidos, né? Que eu acho que talvez a gente tenha um pouco mais de facilidade para tá vendo as informações. Então aqui USA, aplicando, a gente vai estar vendo então o funding por, no caso aqui, estado, né? Podemos ir de novo aumentando aqui, vendo mais granularidade. E a gente está vendo então aqui também as cidades. Nós vemos que a informação fica, né, bem dispersa, então a gente está num nível de granularidade bem baixo, e a gente está vendo aqui então em uma outra forma, que seria a representação sem ser em mapa, né, sendo em barras. Mas bom, pessoal, isso aqui eu acho que é o que a gente pode passar para vocês de Tableau. Existem mais questões que vocês vão estar podendo realizar com as bases que a gente disponibilizou no Moodle, certo? Tem nos slides ali, então para vocês irem dando uma olhada, irem sendo instigados a mexer no Tableau, aí brincando um pouco, ver como é que vocês conseguem dispor os dados, talvez mudar alguma coisa, adicionar um filtro, colocar uma coloração diferente no Tableau. E bom, espero que vocês tenham conseguido aproveitar, né, absorver o conteúdo sobre a ferramenta. Lembrando, de novo,
Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dificuldade, vocês podem recorrer a mim ou ao professor Rodrigo. Tem o Discord da disciplina. Ali a gente consegue responder bem rápido as dúvidas que vocês forem ter. E, de novo, sintam-se bem livres para ir chamando a gente para resolver qualquer dificuldade que vocês tenham. Ou com o próprio Tableau, ou com a instalação do MySQL, enfim. Fiquem bem livres. Enfim, galera, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu!